Olá, meus amores, boa tarde. Estamos no ar com mais um On Live. Muita gente aí perguntando por que que não teve On Live ontem, né? Sempre às segundas e quintas-feiras, mas infelizmente aconteceu aí um probleminha de percurso pra gente, que a gente foi gravar o programa Vem Pra Rua no Sul, mas já estamos de volta e hoje vai ter um live, a gente vai falar de um assunto aí muito importante, né, que é o envelhecimento, como é que as pessoas lidam com o envelhecimento. Então a gente vai estar conversando com a Carla, eu até nem vou falar o sobrenome dela, porque eu prefiro que ela fale, porque senão capaz de eu estar falando o sobrenome errado. A Carla, que é fisioterapeuta, né, e tem especialização em gerontologia. Ela vai estar falando aí pra gente desse assunto. Vou estar chamando ela, sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu ver se tá a Carla aqui. Aí, convidar o seu amiguinho, sua mamãe, seu papai para estar participando, né? Oi, Carla! Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal, ao online. É um prazer tê-la aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Carla, deixa eu até fixar aqui sobre o assunto, porque senão as pessoas me cobram aqui. Eu estou vendo que está dando retorno do seu som. Você está de fone de ouvido, alguma coisa? Não. Não, Não? não. É, Então, Carla, explica aí um pouco para a gente, né? Primeiro fala o seu sobrenome, que eu fiquei com medo de falar e tá errado. Carla Gitchoff. Ó, eu ia falar como está escrito, né? Como é que é? Gitchoff. Githoff. Isso é Isso. descendência o quê? Polonesa ou alemã? Alemã. Alemã. Ah, então tá. Então você é das minhas. Carla, explica pra gente aí, né, pro pessoal que está agora assistindo aqui o online, qual é a diferença, né? Porque quando a gente fala em gerontologia, lógico que a gente já pensa no envelhecimento, né, na geriatria, mas tem uma diferença entre um e outro. Você podia explicar pra gente qual é? Claro, geriatra é o médico. Então, é o médico que vai explicar sobre o envelhecimento humano. É muito comum os nossos idosos ter várias comorbidades, né? Problema cardíaco, problema ósseo-muscular, como a dor no joelho ou a dor no quadril. E esse médico ele vai organizar a rotina desse idoso, pensando no envelhecimento saudável. E os gerontólogos, que é a gerontologia, é a equipe Uhum. multidisciplinar fisioterapeuta, nutricionista, a fono, terapeuta ocupacional. A gente faz parte dessa equipe de suporte, como a gente fala, rede de apoio, pensando sempre no envelhecimento mais saudável possível para esse paciente, né? Não importa quanto tempo eu vou viver, mas como eu vou viver. Eu tenho que viver bem. A gente sempre fala que a velhice ela não está na parte física, né? Ela está na parte mental. Então, como a gente assimila isso, como a gente lida com essa fase do envelhecimento, é que é o mais importante, né? Sim, a gente tem muitos idosos que eles não se olham no espelho. Porque o corpo mostra a idade, mas dentro eles têm uma vontade de viver uma juventude. E tem os idosos de 60 anos, que a gente considera idosos jovens, porque existe essa classificação. De 60 a 79 anos é idosos jovens. Acima dos 79, que é os 80 anos, os longevos. E aí a gente tem muito idoso jovem que quando se aposenta é como se a vida acabasse, né? Qual que é a minha utilidade? Aonde ele pode se reinventar de várias formas, até mesmo dentro do mercado de trabalho. Então depende muito da experiência também que você tem na sua família, né? Se Uhum. você tem uma experiência daqueles idosos que se tornam-se mais dependentes, que para tudo, principalmente as mulheres, né, que começam a viver para os netos, aí os netos crescem, vai ter essa dificuldade. Como a gente tem idosos que vão viajar, que entram numa aula de canto, que se transforma. Uhum. Já tem um monte de pergunta aqui chegando, né, pessoal?
A gente vê muito isso, né, Carla? Porque há um tempo atrás, né, como jornalista, eu via muito isso, que as pessoas com 60 anos já eram consideradas idosas. Isso que faz 20 anos. E de um tempo para cá, a gente percebeu que as pessoas com 60 anos, elas estão no ápice da vida, né? Como você falou aí, viajam, procuram sempre estar se cuidando, em boa forma. Quando é que a gente precisa começar a olhar para isso? Eu sempre falo para os meus pacientes, primeiro, com 60 anos a gente é considerado idoso. Mas isso não quer dizer que você É precisa. só a palavra idoso, né? Porque Isso, se eu chego para minha mãe, ela não gosta que eu chame ela de idosa, porque ela tem 71 anos e ela não se considera uma idosa. E sim, muitos são assim, né? sim. E é isso que eu explico. Quando você é adolescente, muitas vezes você é muito maduro e aí tá tudo bem. Quando a gente fala hoje, atualmente, de envelhecimento, Acho que travou aqui, ele Carla. tem muito a sonhar e a fazer. Oi, travou Então, aqui a internet. você deu uma travada, né? O que que eu Deu uma explico para travada. os meus pacientes? Não me importa a idade deles. Me importa o propósito de vida que cada um tem. E aí, hoje, eu trabalho com os nonagenários e centenários. Como que eu vou falar de propósito de vida com um idoso de 104 anos no meio de uma pandemia? Né? Como que você vai falar de longo prazo, aonde os noticiários mostram ao contrário, pouco Sim. prazo? E aí Uhum. eu sempre falo que o propósito de vida, ele é muito simples, em todos os sentidos da vida. Pode ser o meu propósito de vida eu sempre arrumar a minha cama, ou eu sempre fazer a minha xícara de café. E um propósito um pouco mais a longo prazo, eu fazer um almoço junto com a minha filha. Então, o propósito de vida são coisas simples, mas são coisas que dependem do paciente idoso. Uhum. Antigamente, a gente tinha uma filosofia que o idoso tinha que ficar parado, que o idoso tinha que ficar no sofá, né, assistindo um filme, os programas da Novela. tarde. O idoso não podia pegar peso, em hipótese alguma. Hoje a gente Uhum. sabe que o exercício resistido é fundamental para esse idoso se continuar ativo. Hoje a gente tem idosos em maratonas de corrida. Então, Sim. como esse idoso se transformou? E aí, quando a gente fala isso, tudo que eu faço hoje, com 32 anos, vai somar na minha velhice. Então, quando a gente fala, faz o check-up, vai no médico uma vez por ano. O problema não é descobrir nada. Se você descobrir algo, não quer dizer que você vai morrer ou não vai chegar na velhice. Bem Mas pelo quer contrário, dizer né? que você vai fazer os ajustes. A Isso. gente fala muito sobre ir ao geriatra a primeira vez aos 40 anos. E aí as Aham. pessoas se assustam. Aos 40 anos, eu vou no médico do envelhecimento. No momento onde a gente vive da aparência, muitas vezes, né? Quantos cremes a gente tem contra as rugas? E aí não tem Verdade. problema. Só que a gente vai Uhum. falar de promoção à saúde. Se você é Uhum. uma mulher que está tendo o início de uma perda óssea, que lá na frente pode ser uma osteoporose, você ter uma fratura do nada sentada no sofá, talvez você consiga organizar agora. Se você tem algum problema de displasia mamária, qualquer problema hormonal, você consegue organizar para sim, perante a lei, você chegar aos 60 anos sendo idoso, mas não quer dizer que você não pode estar começando uma faculdade Uhum. ou viajando para outros países. E sim, que você. Antigamente a gente falava muito que as pessoas viajavam quando se aposentava. E aí, quando chegava a aposentadoria, as pessoas morriam, porque elas nunca tinham cuidado da saúde. Verdade. Hoje, a gente pode fazer o contrário. O que a gente tem de grupos de idosos, de excursão, que é muito gostoso, né? Eu trabalhei e agora eu estou aproveitando, que era uma cultura muito diferente. Então, Uhum. perante a todos os estudos, é procurar o geriatra aos 40 anos. Quer dizer que você vai uma vez ao ano naquele médico, que vai te preparar para o envelhecimento. Se você Uhum. teve uma mãe doente, que precisou de muitos cuidados, o envelhecimento vai ser gerado de uma forma ruim.
Se você teve alguém com Alzheimer, vai ser gerado por uma forma ruim emocionalmente. E por que que você não Uhum. pode acabar com esse fantasma antes? Se Sim. preparar de outra forma. Porque é tão Está fácil, né, o envelhecer em ressignificando, si. né, Carla? Está ressignificando a velhice, né? Que antes era olhado de uma forma, ah, você chegou aos 60 anos, acabou a vida, né? Como era na época dos meus avós, e que duraram bastante, né? Porque com 60 anos eles tinham aquela imagem de que já eram idosos. A minha avó foi até 93 anos. Olha só. Então, você vai percebendo assim os cuidados que a pessoa tem, como ela lida com o fato de lidar com o envelhecimento, né? A gente não fala nem velhice, mas o envelhecimento, porque todos nós vamos passar por isso. Sim. Se você não quer envelhecer, você tem que morrer hoje, né? Porque amanhã eu vou estar mais velha que hoje. Então, a Sim. nossa vida, ela é formada de fases. E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está na correria, a gente está querendo conquistar várias coisas. É como se na velhice você não fosse capaz de conquistar. E o que a gente mostra para os nossos pacientes é o contrário. Você pode conquistar muito mais. Você não precisa ser dependente emocionalmente daquela família. Porque o que acontece? Quando eu espero que o meu neto de 14 anos vai conversar super comigo no domingo à tarde, e ele conversa pouco, mas não é porque é avó, porque ele é adolescente, porque ele está naquele grupo, tudo que eu gerei expectativa fica muito ruim, porque eu passei a Sim. semana esperando a minha família no domingo, conversando isso e aquilo, e talvez naquele dia você acordou mais desanimada. Quando você não coloca isso como centro, e sim como, vai ter também o almoço com os meus filhos e netos. E eu também vou ter coisas para contar. Porque eu Uhum. fui no grupo da igreja, porque eu fui na academia, porque eu caminho com as minhas amigas. Tem muitos bairros antigos que as idosas fazem café da tarde, né? Então toda Sim. quarta elas se reúnem. Isso é muito importante. Não, e até mesmo para, né, os nossos, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas estarem mostrando para os mais jovens que eles podem ter um envelhecimento gostoso, né, não pesado, cheio de dores, cheio de mau humor, como a gente via muito, né, no passado isso. Mas eu, assim, eu sempre tive muito o espelho das minhas duas avós maternas, que sempre eram super dispostas. Então, eu vejo a velhice super positiva, né? E como você falou, depois dos 40, a gente já tem que começar a olhar de outra forma, né? Então, a gente já tem que estar cuidando realmente, preparando-se, né, para a velhice. Tem gente que está participando aqui com a gente, Denise Toledo, boa tarde, Edemir Físio, é muito bom ter esse tempinho para ouvir você. O Márcio Rinzo, ele tem uma pergunta, Carlos. Você poderia dar dicas de exercício que ajudem na redução da perda óssea? Isso eu sei que você, através, até a gente vai começar a falar aqui, da sua página, né, no Instagram, que é voltado totalmente ao envelhecimento. É um assunto que eu acho que tem que vir à tona, tem que ser debatido, as pessoas têm que se interessar mais ainda. E esses cuidados na sua página, você passa para as pessoas também? Como é que funciona? Isso. Quando eu decidi fazer a página da Balance Life, foi para isso, para mostrar que o envelhecimento ele é de outra forma. E Uhum. principalmente, o envelhecimento ele depende de comunicação. A gente cobra muito desse idoso. A gente cobra que ele levante o pé, que ele arrume a postura, que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quantas vezes a gente elogia? Quantas vezes a gente mostra que ele está muito bem, mesmo se ele não está tão bem o quanto eu espero. Uhum. E quando eu surgi com a página, foi para mostrar isso, que o idoso de 100 anos pode ser lúcido, que o idoso de 60 pode ter sonhos, que tem algumas coisas que a gente já espera, por exemplo, a perda de massa muscular, a gente já espera. E a gente tem um exercício, por exemplo, o senta e levanta. Como Uhum. assim? Uma coisa tão simples. Se você cruzar as mãos e sentar e levantar, você vai ver que você utiliza vários grupos musculares. E Verdade. quantas vezes esse idoso ele pode sentar e levantar?
quantas vezes ele vai fazer isso na rotina dele. Então, eu mostro que o envelhecimento ele pode ter ajustes independente da sua classe social, independente de onde você mora, e sim como você quer olhar esse envelhecimento. Algumas coisas nunca vão mudar. Honestidade, carinho, amor, isso nunca vai mudar. Pode ser que o mundo seja totalmente em tecnologia. E o que a gente precisa muitas vezes? De um elogio, de um bom dia. Quando você coloca o idoso como que ele é muito importante, que essa sabedoria a gente não tem e ele pode transmitir, eu posso envelhecer melhor. Eu tenho que envelhecer melhor porque eu sou útil, né? Quem não gosta de ser útil? E aí a minha página é disso. É mostrando que muitas vezes a perda auditiva pode sim fazer aquele idoso cair. A gente tem um tabu muito grande da queda. Então a gente sempre fala para os idosos assim: senhora não pode cair. Olha como que a senhora está andando. Por que o idoso não pode cair? É melhor que ele não caia, mas não quer dizer que só o idoso cai. Então, olha, vamos fazer exercício para a senhora cair, a senhora proteger esse osso com músculo. Se a senhora cair, a gente vai descobrir qual foi o motivo da queda, vai fazer o exercício e resolver. Se tiver uma fratura, a gente vai para o hospital, a senhora vai operar e vai resolver. Eu pus uma coisa viável. Quando eu comecei a estudar sobre idoso, eu estudei na Escola Paulista, né, na Unifesp. E era um ambulatório de promoção à saúde. Então, eram idosos de 60 anos, como que eles iam envelhecer? Chegou uma hora que eu não queria mais estudar esse idoso. Eu queria estudar aquele idoso com câncer, porque eu não conseguia atender aquele idoso. Eu, como fisioterapeuta, eu não sabia lidar. E aí eu fui atender aquele idoso com câncer. Eu falei, olha, tô aumentando. E como é aquele idoso que chega no hospital de madrugada? Por qual for o motivo? E hoje eu trabalho numa UTI cardíaca à noite. E quando a gente recebe aquele paciente, muitas vezes o olhar dele é muito pior do que a falta de ar. É o olhar de medo, é o olhar de solidão, é o olhar que, assim, é vida e morte, quando a gente fala em UTI. Quando abre aquela porta, aquela família está desesperada. E muitas vezes a gente nem olha para ela. Então, como o envelhecimento ele pode englobar de várias formas, mas de todas as formas, você tem que se comunicar com esse paciente. Explicar da forma mais simples que tem o que está acontecendo e que a gente tem resolução para tudo. O Covid foi um exemplo disso. Um dia eles acordaram com a notícia assim: vocês são grupo de risco, não saem mais de casa. E é justamente, Carla, nesse assunto que eu quero tocar, porque você expondo isso, e aqui, né, nas nossas perguntas tem isso também, porque do nada, né, pessoas que estão lidando com o seu próprio envelhecimento, que procuram fazer atividades, né, que têm uma vida já social mais tranquila, tudo, como foi esse momento, né? Eu vejo pelos meus pais, eu vejo por pessoas próximas que de repente tiveram que ficar em isolamento, né, social, sem contato físico com ninguém, e é justamente como você estava falando, às vezes eles só precisam de um abraço, um pouco da atenção da gente, né? Como tem sido isso para vocês profissionais? Primeiro, a gente lutou muito para falar para os idosos que eles tinham que ter autonomia e independência. Vou dar um exemplo básico. Ir ao banco pagar as contas. O idoso não gosta de pagar as contas no online. Ele gosta de ir no banco, ele conhece o gerente, ele faz a fila. Se tem uma conta que vence segunda e a outra na sexta, ele não vai pagar tudo na segunda. Não porque ele não tem dinheiro, porque ele gosta de ir no dia pagar. E aí um dia foi assim: para tudo, tem um vírus, os idosos vão praticamente morrer, não pode sair de casa. E a gente tem vários tipos de idosos. Tem os idosos que moram sem os filhos aqui no país. Então, tem muitos filhos que estão em outro país e não tem como voltar. Porque envelhecer exige dinheiro. A gente não gosta de falar de dinheiro. É muito feio falar de dinheiro. Mas o dinheiro, ele é muito importante. Principalmente na velhice. Né? Para medicação, para convênio. Então, esses idosos, eles não tinham rede de apoio. A rede de apoio estava longe. Tinha os idosos
que eles se isolaram totalmente. Então, eles não levantavam da cama. Já que eu vou morrer, que esse bicho vai me pegar, porque era assim que eles falavam o nome, igual no início do câncer, o paciente não falava câncer, ele falava aquela doença. O coronavírus é o bicho. E tinha aquele idoso que atazanava a família inteira. Eu vou sair, eu vou fazer aquilo. Então foi um momento onde as pessoas ficaram muito perdidas e começou muitas brigas entre a família. De um lado, os filhos morrendo de medo desse pai, dessa mãe sair e ser contaminado. Por outro lado, esses idosos, você briga quando você tem medo. Você só briga quando você tem medo. Simples assim. Então, eles ligavam em algum noticiário, era morte, era ventilador, era virando paciente, era conhecidos pegando, e era conhecidos morrendo, as pessoas morreram. Os idosos perderam. Eu tive um paciente que ele perdeu o filho. E ele teve que enfrentar a dor de perder um filho. Teve cuidadoras que se contaminavam. Então, assim, a gente estava hoje na casa do idoso, à tarde ela estava contaminada e a gente tinha que transferir esse paciente para fazer o teste. Então, viveu muito o medo, a ansiedade, a angústia, a solidão. E aquela parte assim, vamos conversar. Então, ocorreu muitas reuniões online para a gente explicar para essas famílias que não era proibindo esse idoso de sair, mas era mostrando para ele o simples fato que eles estavam cuidando. Sim, pai, eu também não posso sair. Eu vou sair para fazer o mercado para nós e eu estou cuidando do senhor porque eu amo e eu tenho medo de perder. É simples assim. Eu te amo e eu tenho medo de perder. Quando você coloca isso, aquela pessoa que está morrendo de medo, peraí, eu não vou ser esquecida, né? Eu tô aqui porque, assim, quando você rompe as coisas, os nossos pacientes no hospital, principalmente de UTI, eles não recebem visita. Nós somos a visita. Nós estamos com uma sobrecarga maior, mas muitas vezes a gente tem que parar tudo e sentar lá na cadeira do acompanhante e falar, vamos assistir um pouquinho da novela da tarde? Mas e fulano, o que aconteceu? Porque eles não têm mais aquela expectativa. Eu tenho que almoçar bem porque a minha filha vem aqui à tarde e vai me dar bronca. Papai, se o senhor não comer, o senhor não vai sair. Eu não tenho que fazer nada. E se eu morrer? Eu vou morrer sozinho. O medo do ser humano é dois. É a solidão e a morte. Esses dois medos vieram junto com o Covid. E aí vem o pior agora, né? Assim, isso já existe dentro da gente, né? De todos os seres humanos, não só dos mais velhos, mas isso veio à tona de um jeito, né? E como lidar com isso, né? Eu já estou lidando com o meu envelhecimento, com meus problemas de saúde, e como é que eu vou lidar agora com um vírus que está no ar, né? Que pode pegar a qualquer momento, e quando eu for para o hospital, eu, bem dizer assim, entre aspas, não estarei com a minha família. Sim. E a gente não sabe, né, se vai voltar, se não vai voltar. Oi? A gente não sabe, né, se vai para o hospital, se vai voltar, se não vai voltar, não vai ter o contato. E essa reabilitação também, né, Carla? Como é que funciona tudo isso com vocês? Primeiramente, o paciente ele tem pacientes que ficam muito ruins, então a reabilitação demora muito. A gente teve uma paciente que ficou 100 dias. Nossa. 100 dias. E aí a gente coloca muito no lugar do outro, né? 100 dias que aquela família vive com medo do toque. Para quem não conseguiu, né, entender, 100 dias são 4 meses, né? São quase 4 meses aí. Então, imagina ficar 4 meses dentro de um hospital. E aquela família do outro lado, né? Então, assim, a gente tem a ligação em vídeo. Então, a tecnologia chegou mostrando o quanto ela é boa. Porque antigamente a gente tinha um preconceito, né? Muito grande. Quanto que é bom. O quanto que é bom as pessoas compartilhar no Instagram que teve pessoas que sobreviveram. Isso é muito importante, porque a gente fala muito da morte. E aquelas pessoas que sobreviveram? Elas têm que ser lembradas. Uma coisa que a gente tem focado muito, né, aqui no OnLive, no programa Vem Pra Rua, é que, assim, a gente não tem mais... Lógico que a gente tem essa preocupação com o número de mortos, né, porque chegou a um ponto aí que é assustador,
mas a gente tem que também olhar para o número de vivos, das pessoas que estão fazendo de tudo para se manterem bem, né? A gente se esforçando ao máximo, deixando de ver filhos, deixando de ver os próprios pais para manter um certo equilíbrio para poder continuar, né? Porque o que mais a gente quer é o quê? Que o vírus passe longe da gente e que a gente não seja mais um número, né? Que a Sim. gente continue sendo, mas do lado positivo. E o problema é que são muitos meses, né? Então, assim, no começo, todo mundo se apoiou muito, até mesmo as equipes. Só que isso foi aumentando. E aí, o seu psicológico, a sua saúde mental, principalmente, da família para cuidar desse idoso. E agora a gente está no outro lado. Então, assim, o idoso ele tem que pelo menos ir na padaria. Então, como que o senhor pode estar protegido no máximo possível, né? Com a Sim, máscara, com álcool em gel. Porque se esse idoso passar esse ano inteiro sem sair de casa, ano que vem ele não sai. Ele não vai sair. verdade. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, a gente está nessa conversa de fazer o mínimo possível. Então, ir na padaria ou alguma coisa muito próxima, tipo, não ir no mercado, que é uma coisa que demora, mas uma coisa rápida. E a gente vê tremor, a gente vê choro, a gente vê o paciente quase desmaiando. Como tudo isso que antes era tão leve. E um dia desses, um paciente falou assim: ai, Carla, eu não quero mais sair na rua. Falei, mas por quê? Parece que todo mundo é bandido agora, Carla. Todo mundo com máscara, a gente não sabe mais o rosto de ninguém. Eu falei, mas que bom que a gente conseguiu um pouco de segurança para estar vivendo essa fase. É Uhum. horrível? É. A máscara incomoda? Incomoda. Mas é o que a gente tem para hoje. E aí o É. senhor também não vai mais fazer. A gente teve muitos pacientes oncológicos que pioraram muito, porque eles pararam o tratamento. Então, peraí. O senhor agora vai permitir que essa outra doença atrapalhe essa estruturação que a gente fez com tanto cuidado? A gente estava ali caminhando páreo a páreo. Os Não, hospitais, e as outra pessoas têm coisa, né, muito Carla? medo, né? Lembrar, né, as pessoas mais velhas, e eu digo mais velhas que, assim, a partir dos 40, né, não digo nem os idosos, nada. É, a gente está em casa 24 horas, né, os que estão podendo ficar em casa, lembrar de tomar muita água, muito líquido, né, a importância disso, de ter uma alimentação mais voltada ao natural, né? Não com tanto condimento, com tanta industrialização dos alimentos. Lógico que é uma coisa mais fácil, né? A gente vai lá, coloca no micro-ondas, esquenta, está ótimo, mas trazer um pouco essa essência, né? De quando se preparava a comida, se tem um quintal, vai, sai um pouco na rua, faz um exercício, como você falou, só o levantar e o descer da cadeira já ajuda, né? Nas articulações. A rotina tem que existir. Esse que é o problema, né? No começo, todos nós perdemos a rotina. Então a gente acordava em horários opostos, almoçava, era uma ansiedade. E o que a gente prega hoje, a rotina tem que acontecer. Esse paciente idoso, ele tem que ter hora de Horário almoçar. para acordar, horário para almoçar, Tem. não ficar deixando, né? Ah, daqui a pouco eu almoço, a hora que der fome. Não, tem que Tem que ter os tirar o horários pijama. estabelecidos. Aham. O pijama, ele causa muito esse efeito off, né? Eu vou ficar mais deitada. Então, assim, tem que tirar o pijama. A gente sempre orienta assim, liga para esse paciente idoso, liga mesmo no telefone da casa dele. O idoso ele tem muito isso, né? O número do telefone da minha casa. Liga, conta algo diferente, pergunta a receita de alguma coisa. Se ele quiser falar sobre o vírus, converse sobre o vírus. Se ele não tocar sobre o assunto naquele dia, fale sobre outro assunto, né? Não deixa e principalmente as consultas têm que acontecer, porque os pacientes eles estão chegando muito grave no hospital. E aí o problema se torna outro. Os hospitais eles estão preparados, então todos os hospitais, quando esse paciente chega, ele é considerado amarelo. E ele faz o Uhum. teste e aí ele vai para a área verde, que é a área limpa, que todos os profissionais são da área verde, todos os profissionais estão fazendo exames recorrentes, porque esses profissionais também têm famílias. Esses Sim. profissionais, o que a gente tem certeza é que ninguém sabe como o vírus
pode se desenvolver em cada corpo. Ô, Então, os Carla, hospitais, eles estão dando essas estruturas. uma curiosidade minha, tá? Não é nada. Você, como médica, que sempre, né, fisioterapeuta, tá ali no hospital, quantas vezes na semana vocês têm feito o exame? A gente tem feito uma vez por mês. Uma vez por mês. Se você sentir qual que é a nossa orientação do médico do trabalho, se você sentir qualquer sintoma, qualquer, ai, meu nariz está escorrendo, ai, eu tive uma dor de cabeça, tô enjoado, você já vai e colhe o exame. Se você não Uhum, tiver sintoma, aí está sendo feito uma vez por mês. Teve uhum. algum paciente que positivou? Todo mundo, toda aquela equipe, ali em 24 horas, faz o teste. E eu trabalho em domicílio também, né? Quando surgiu tudo isso, vamos parar tudo. Eu trabalho com pacientes muito graves em domicílios. Eu trabalho com pacientes com insuficiência cardíaca. Não tinha como eles ficarem sem fisioterapia. Porque sem a fisioterapia, eles iam encher o hospital. Tanto particular quanto público. E foi a primeira vez que a gente teve que ter uma conversa muito de confiança. Porque era uma confiança muito além. Porque eu poderia Sim, passar, ou eles poderiam me passar, porque aquela casa tinha que ter cuidador, ou família, ou por algum motivo, todo mundo tinha que, pelo menos, pegar uma compra. E aí a gente conversou muito sobre isso. Que a confiança, que a comunicação... Então, qualquer sintoma que qualquer um paciente sentisse, eles tinham que comunicar a família, comunicar a físio e vice-versa, né? Eu tenho minha mãe idosa e no meio disso tudo eu descobri que eu era cardíaca. Eu não sabia que eu tinha um problema cardíaco e eu descobri. Então, assim, o quanto era importante a confiança de explicar o que estava acontecendo. E aí você só confia em quem te passa segurança. verdade. Tá tudo bem. Se for positivo, tudo bem. Fale o mais rápido possível que a gente vai tentar aqui se organizar e tudo vai dar certo. Ô, Carla, e os idosos, né, que já têm problemas de saúde, até tenho aqui a Zinha Vidal, que é a dona Terezinha, tem mais de 80 anos, ela tem problema no rim, na coluna. Como é que a gente faz para que, vamos dizer, nesse momento, né? Ah, ela está sentindo dores, alguma coisa, precisa ir para o hospital. Qual é o conselho de você, como fisioterapeuta, nesse momento? Ela ir no médico, procurar esse atendimento particular ou ir no hospital? Tanto o particular quanto o SUS está com suporte muito do online. As Uhum. teleconsultas, né? A gente foi autorizado, tanto o CREFITO quanto o CRM, passa nessa consulta online. Porque Tá. talvez esse médico vai. A gente tem muito paciente ortopédico que eles fazem infiltração de 6 em 6 meses. E quando não realiza essa infiltração, por exemplo, no joelho, ele tem uma dor grau 10. Como que Uhum. você vai viver todos os dias com uma dor grau 10 por 6 meses? Uhum. Então, É. passa na consulta online, conversa com esse médico, explique o Uhum. quanto essa dor está incomodando, porque ninguém pode viver com dor. Não tem como viver com dor. E aí, se o médico orientar, vai no pronto-socorro. A estrutura, ela está existindo. Eu Uhum. acredito muito que a gente criou alguns hábitos que a gente não tinha costume, mas que eram hábitos essenciais. O hospital nunca foi um lugar seguro. Sempre existiu inúmeras bactérias tão Verdade. perigosas quanto o coronavírus. Só que a gente levava álcool em gel? Não. Quando a gente ia no mercado, quantas pessoas mexem, quantas coisas passam? A gente passava E a álcool em gente gel. metia a mão em tudo quanto é coisa, depois levava a mão na Tudo boca. bem, coçava a cabeça. Então, assim, Verdade. se tá tudo ruim, tá muito ruim, alguma coisa a gente tinha que aprender nessa situação. Um exemplo é A isso. higiene na alimentação, higiene nas coisas, né? A gente vai para a rua, volta com o mesmo tênis, com o O mesmo mesmo. calçado, não Sim. dá bola. Eu acho que isso aí veio para a gente, como você falou, para a gente aprender isso. Eu bato nessa tecla muito, porque está sendo um aprendizado constante todos os dias. Eu estive com os meus pais no final de semana, lógico, tomando todos os cuidados possíveis, mas todos nós temos medos, né? A gente não quer passar isso
de forma nenhuma, mas ter esses cuidados, acho que daqui para frente, por tudo isso que a gente vem passando, é primordial, né? E principalmente, eu acho que a gente pela primeira vez teve medo de perder. Perder a nossa vida, perder a vida de quem a gente ama. Eu, por exemplo, eu vinha numa pauleira de trabalho que eu não passava mais nem na cozinha. E mesmo eu longe dos meus pais, eu pude olhar muitas coisas que eu não estava dando conta de olhar. Então, eu acho que a gente se conheceu muito mais. Os casais, mãe e filho. A gente pôde falar muitas vezes, sim, a gente se ama. Sim, a gente está com medo. Por que a gente tem que ser forte o tempo todo? Então, eu acho que do fundo, no fundo, a gente evoluiu. Às vezes a gente fala assim, as pessoas estão mais egoístas em algumas coisas. Eu acho que as pessoas elas estão mais egoístas agora, não é porque elas estão egoístas, é o medo, a vacina vai sair, não vai sair, como que vai ser? Mas no fundo, todo mundo descobriu um lado que talvez a gente não estava dando conta, né? A gente descobriu que a gente não manda na nossa vida. Não, eu falo isso por mim, que assim, eu sempre sou, né, uma pessoa que eu sempre tenho que estar no controle, né? E esse vírus veio mostrar para a gente que ninguém está no controle de nada, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, entendeu? Que se, né, quantos aí já faleceram e a gente sabe que a importância disso. Então, assim, eu não sou como muitos acham que são deuses e não são. Então, a gente tem que ser humilde, sim, olhar para o outro, principalmente para os nossos idosos, né, com mais carinho, com mais empatia, se colocar no lugar, principalmente, né, Carla? Sim, e era muito assim, quando a gente saía no começo, eu trabalhei o tempo todo, eu não parei um dia. A gente saía, mas o nosso medo, como a gente ia voltar, era grande. Então, as equipes de saúde, a gente estava muito unido e continua muito nessa união, cada um fazendo a sua prece no que acredita. Um levando tipo um bolo, porque o bolo é o cuidado. Um agradecendo ao outro, quando simplesmente no outro plantão, e aí tá tudo bem, tá tudo bem, tá todo mundo bem em casa. Quando que numa reunião de trabalho a gente ia perguntar, e a sua família? Tá tudo bem? Nunca que a gente ia perguntar isso. E não é no Brasil, é o mundo, né? O mundo Percebendo que todo. assim, a gente tem um poder até aqui. O daqui para frente, a gente não tem esse poder. E quando a gente mostrou isso para os idosos, ficou muito mais fácil. A frase assim, eu também não sei o que vai acontecer. Eu também tô com medo. Mas se a gente se juntar, talvez a gente consiga ser um pouquinho mais forte. Então, o que eu fiz para os profissionais da minha área? Eu sou professora e os alunos estavam muito perdidos. Então, eles estavam perdidos porque eles achavam que não ia ter emprego, eles estavam perdidos porque eles tinham medo para ir para a linha de frente sem experiência e piorar esse paciente. E eu e uma amiga, a gente faz live toda semana falando sobre assuntos, da forma mais simples possível, para qualquer pessoa conseguir entender e transmitir esse conhecimento. Legal. Por quê? Porque a gente está próximo. Putz, é verdade, meu pai também não quer andar dentro de casa. Então, peraí, não é só o pai de fulano. Então, quando a gente mostra que tá todo mundo caminhando junto e os nossos pacientes também estão mais debilitados, que a gente também está se reinventando como profissional, que no fundo eu acho que a gente tem muito trabalho em todas as áreas pela frente, porque todas as áreas vai olhar de forma diferente. Eu acho que fica mais leve, não fica mais fácil. Acho Mas que fica fica mais humano, né, mais Carla? humano. Fica Mais muito humano. mais humano. Carla, então convida o pessoal aí para seguir a sua página, para qualquer dúvida, né? Ó, tá até fixado aqui, gente, para quem não acompanha, tá certo? Arroba Certíssimo. Tá equipe certinho. Balance. Quem tiver dúvidas aí, quiser conversar com a Carla, eu acho que o momento é esse, né, de nós estarmos nos unindo e com certeza fazermos daqui para frente um mundo muito melhor, tanto para nós, né, para o nosso futuro que ainda está por vir, como para atualmente para os nossos idosos, para eles terem mais otimismo, terem mais segurança, né? Porque é como eu vou dar uma
dica da minha mãe, né? Da minha própria mãe falou esse final de semana e foi uma coisa que eu comecei a olhar muito. Ela falou a frase: eu não estava preparada para lidar com a velhice. Nenhum de nós estamos, né? Eu acho que para cada um vai ser diferente, mas nós temos aí um mundo cheio de informação, de profissionais como você, para nos alertarem, para nos darem dicas de como termos dias mais fáceis daqui para frente, né? Sim. A gente nunca perde quando mostra amor e nem quando dá amor. E o que eu Verdade. falei hoje para uma paciente, ela falou assim: eu tô muito perdida, Carla. Eu muito perdida. E aí eu falei assim: quando a senhora ficar perdida, a senhora escuta o seu coração, porque ele sempre vai mostrar o melhor caminho. E é assim que a gente tem que viver, né? O vírus está aí, a gente tem que se cuidar na parte de higienização, tem que se cuidar com nossos exames, tem que se cuidar com a nossa rotina e tem que estar junto, né? Quando a gente tem motivos, quando a gente tem essa união, quando a gente tem o amor, o bem sempre vence. Às vezes ele demora, mas ele sempre vence, né? É igual em todas as Verdade. histórias de romance da Disney. Sempre dá certo. Então, É continuamos aí verdade. com a paciência, com o cuidado, que vai dar tudo certo. Carla, obrigada pela sua participação aqui no OnLive, tá? Para quem acompanhou aí e quer dividir, né, essa live com seus parentes, com seus amigos, pode estar depois compartilhando, vai ficar gravado no IGTV aqui do canal. Também vou estar compartilhando com a Carla para ela estar divulgando aí com seus parceiros, com seus pacientes. Carla, no que precisar, nós estamos aqui, sempre disponíveis, tá bom? Muito Agradeço obrigada. muito. Foi um prazer conversar e muito obrigada a todos. Estou à disposição na equipe Balance. Pode mandar mensagem, pode acompanhar. Juntos somos mais fortes, com certeza. É isso aí. Brigadão, tá, Carla? Um Tchau, beijo. obrigada. Beijo. É isso aí, meus amores. O OnLive fica por aqui. Eu quero agradecer ao @Verdasca Comunica, né, que cuida da assessoria do programa, a Dani Dende, da @DComunicaBR, também por ter trazido a Carla, essa profissional incrível, que trouxe aí muita informação para a gente poder levar para as pessoas mais velhas e também para os mais novos, né, para já se prepararem daqui para frente aí, para a gente ter uma velhice saudável, mais do que nunca, ainda mais com o Covid aí da frente. Amanhã, às 14h30, tem mais live, a gente vai estar falando sobre poesia. Eu espero vocês e até amanhã. Beijão!